E não é que os Estados Unidos anunciaram mesmo que vão impor sanções contra autoridades e cidadãos latino-americanos que, na cabeça do Trump, censuram cidadãos e empresas dos Estados Unidos? Ninguém falou o nome do Alexandre de Moraes, mas nem precisa, né? A gente sabe que essa história tem endereço certo. Agora, o porquê é que talvez você fique surpreso se você acompanhar esse vídeo aqui até o final. E mais do que isso, quais os desdobramentos dessa história? Principalmente que envolvem Jair Bolsonaro. Será que com isso ele tem alguma vantagem? Ele sai ganhando em alguma coisa? Fica aí que você vai entender. Também vou te contar que a Polícia Federal estava investigando um grupo de corruptos que compravam sentenças judiciais e descobriu um grupo de assassinos profissionais. Assassinos profissionais que queriam matar ministros do STF. E até o presidente do Senado, eles estavam de olho no cara? Pois é, vou te contar essa história. Um grupo de extermínio que se autodenominava caçadores de comunistas, ou seja, milicianos que odeiam a democracia. E tudo isso a partir de uma investigação de corrupção, corruptos e assassinos. Também vou te contar que tem geração de emprego, viu? Tem números que saíram aí, você vai ficar impressionado com a quantidade de empregos que foram gerados desde o início do governo Lula. Vem comigo que eu te conto tudinho, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o bom e velho português, mas só aquele português que todo mundo entende, hein? E já vou te pedir para dar aquela dedada esperta no like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Poxa vida, só metade das pessoas que assistem os vídeos é inscrita no canal. Eu acho que eu mereço um pouco mais, né? Se você está assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreva. E também te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro para quem está no grupo, só depois libera no YouTube. E também você não perde nada, porque você sabe, né? No YouTube nem sempre vai avisar você que eu publiquei um vídeo novo, mas eu aviso lá no grupo. Entra aqui na descrição do vídeo que tem um link para você clicar e ó, ir direto pro grupo. De graça, não paga nada não, só para receber o conteúdo mesmo e não perder nada. Mas vem comigo, vamos começar a contar essas histórias aí, que é o seguinte: Estados Unidos anunciam restrição de visto para autoridades estrangeiras, cúmplices de censura a americanos, bem entre aspas, e citam a América Latina. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, que é um cubano-americano, ele publicou lá uma nota na rede social dele dizendo: olha, estamos mudando a nossa política, vamos sancionar quem pune as empresas americanas mundo afora. Mais ou menos nessa linha foi o que ele foi. E aí assim, falou, citou exemplos da América Latina, não deu o nome do Brasil, nem nome do Alexandre de Moraes, mas nem precisa, a gente sabe que essa decisão é só sobre isso, até porque semana passada ele esteve na Câmara lá, foi perguntado especificamente sobre Alexandre de Moraes e respondeu que sim, que havia uma grande chance de ter uma sanção, que era retirar o visto de entrada nos Estados Unidos do Alexandre de Moraes. Tem gente que falou em cartão de crédito, em outras coisas. Aparentemente não é esse o caminho não. Os Estados Unidos vão começar devagar e devem aumentar a pressão à medida em que a corte brasileira não atender os interesses norte-americanos. É isso que deve acontecer. Mas nesse início, a primeira decisão é por cortar o visto de entrada nos Estados Unidos. Então, aparentemente, por enquanto, não vão mexer com cartão de crédito, nem nada disso não. Enfim, o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, esteve na Câmara hoje, foi lá na Comissão de Relações Exteriores e foi perguntado sobre isso também, foi perguntado sobre várias coisas, entre elas também sobre o que o Brasil está fazendo, o que o Brasil vai fazer e principalmente o que o Brasil acha disso. Mauro Vieira respondeu algumas coisas que valem ser ressaltadas. Uma delas é essa aqui, ó. Política de vista, decisão soberana de cada país, diz Vieira sobre o anúncio do governo Trump. Matéria na revista Veja. Ele falou, quem decide as regras de quem pode, quem não pode entrar no país é o próprio país. Então, quanto a isso, não tem discussão. Do mesmo jeito que o Brasil decide quem precisa de visto para entrar, quem não precisa, os Estados Unidos também têm autonomia para decidir quem pode e quem não pode entrar lá. É a decisão exclusivamente deles. Porém, Brasil não tem parceria incondicional, diz Mauro Vieira, após sanção dos Estados Unidos. Ou seja, todas as parcerias brasileiras com outros países estão apoiadas numa coisa chamada interesse mútuo, interesse dos dois países. Se não for bom para todo mundo, não tem essa história de somos parceiros só porque somos parceiros. Não funciona assim. Então, assim, quando diz isso, está dizendo que vai romper com os Estados Unidos? Não, não necessariamente, mas vai dizer o seguinte, olha, vocês não são nossos parceiros preferenciais, nem são nossos maiores parceiros no mundo mais. Já, ficou para trás faz tempo da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil.
Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Agora o Brasil vai dar as prioridades de acordo com as prioridades que receber também dos Estados Unidos. Se achar que está sendo prejudicado, que está tendo a sua soberania desrespeitada, o Brasil também pode tomar alguma medida. Ele não anunciou nenhuma por enquanto, porque o Brasil não está mordendo a isca dos norte-americanos. Eles ficam jogando a isca para ver se alguém morde. E o governo brasileiro não mordeu. Enquanto não anunciar claramente, com o nome, com o CPF, de quem está tendo sanção, o governo brasileiro não vai se manifestar. Não vai entrar nessa briga antes da hora. Segundo, apurado também com o pessoal de Brasília, com os bastidores ali de Brasília, já falaram, olha, o Brasil vai fazer de tudo para evitar entrar numa briga com os Estados Unidos. Vai fazer o que for possível para tentar evitar, mas também se não for possível, e parece que não é possível, vai ter que comprar a briga. E obviamente que a gente está falando de uma briga possivelmente comercial, possivelmente relacionada também a visto de entrada, a dificuldade de entrada e saída de cidadãos norte-americanos aqui no Brasil. Deve ter alguma coisa relacionada à reciprocidade. Obviamente não estamos falando de guerra, né, meus amigos e minhas amigas. Enfim, mas aí, ó, a gente começa a descobrir o que é o real motivo disso estar acontecendo. Porque é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro está surfando na onda, né? Ele está dizendo, olha, é por causa do meu pai, porque estão perseguindo meu pai, e o Trump está bravo e tal. Tem nada a ver. Eu resgatei uma matéria aqui de 7 de janeiro desse ano, antes da posse do Trump. Ele já tinha ganhado a eleição, mas não tinha tomado posse ainda. Meta promete se aliar a Trump contra países que regulam redes sociais. Você lembra que o Mark Zuckerberg, tá aqui a fotografia dele, o Mark Zuckerberg, ele postou um vídeo dizendo mesmo que ia acabar com a moderação de conteúdo, que ia acabar com o combate a fake news nas plataformas dele, tudo isso para atender os interesses do Donald Trump. Por quê? Porque a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, do Threads, do WhatsApp, a Meta tinha interesse de ter o Trump como aliado contra a regulamentação em qualquer lugar do mundo. Então ele também diz, no próprio vídeo que ele gravou na época, ele diz que ele acreditava que o governo Trump ia enfrentar os países que quisessem fazer uma regulamentação das redes sociais, exatamente a discussão que está rolando neste momento no Brasil. Então, o Elon Musk não precisa nem falar, né? Teve Twitter bloqueado no Brasil, teve que colocar o rabinho entre as pernas, aceitar a decisão judicial, né? Então, assim, os donos das Big Techs, das grandes plataformas de mídia, estão todos do lado do Trump e estão todos ali, ó, querendo a jugular do Xandão, porque o Xandão é uma das pessoas que está capitaneando essa discussão de regulamentação das redes sociais. O governo Lula também está apresentando uma proposta que vai ser enviada ao Congresso Nacional de regulamentação para evitar desinformação, para evitar principalmente situações que estão levando à morte de crianças e adolescentes. Está acontecendo e as redes estão ignorando. Então o governo deve propor uma regulamentação para o Congresso Nacional avaliar. E ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal está julgando um processo do Marco Civil da Internet, que já está parado há mais de 10 anos lá no STF, mas que agora pode voltar a ser julgado e pode inclusive implementar uma regulamentação por conta própria, por conta do STF, já que o Congresso Nacional fica sentado em cima da questão. E a Constituição Federal também diz que quando o Legislativo se omite numa questão que é importante, o Judiciário pode simplesmente estabelecer a regra, já que o Legislativo não estabeleceu, não fez a sua obrigação. E isso pode vir a acontecer. Então, o que está muito claro é que o que o Trump está fazendo é atender a promessa de campanha que ele fez para os donos das Big Techs. Você lembra que estava todo mundo lá na posse? Dono de todas as plataformas estavam na posse? Então, estavam lá justamente porque eles têm no Trump um aliado, porque eles não querem regra, eles querem atuar livremente no mundo inteiro, eles não querem nenhuma lei que estabeleça responsabilidade para as redes sociais, eles querem terra sem lei. E aí qualquer país que tenta impor uma lei, eles compram a briga. E agora eles estão comprando essa briga com o Brasil e patrocinando essa briga via perseguição ao Alexandre Moraes. Depois você vai pegar a nota do Marco Rubio, ele nem menciona Bolsonaro, não fala o nome dele, não fala nenhuma situação em relação a processo, a prisão de alguém, nada. Simplesmente menciona a censura a empresas americanas, norte-americanas e a cidadãos residentes ou cidadãos norte-americanos, o que também é uma mentira, né? Porque as empresas, essas empresas, a Meta inclusive, todas elas, quando elas vêm atuar no Brasil, elas têm que abrir um CNPJ aqui no Brasil, diferente daquele do documento que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, a empresa que atua no Brasil é brasileira. Ah, mas a Meta é norte-americana. Tudo bem, aqui tem uma filial brasileira
da Meta, ou do YouTube, ou do Facebook, ou enfim, do Twitter, de quem quer que seja. Essa empresa brasileira, com CNPJ brasileiro, está subordinada às leis brasileiras e não às leis norte-americanas. Então, não tem essa história de interferência em empresas norte-americanas por uma razão muito simples. Uma ordem judicial do Xandão ou de quem quer que seja só vale no território nacional, não vale fora. Passou a fronteira, não vale mais. Então, inclusive, a derrubada de perfis, ela significa derrubada de perfis no Brasil. Lá fora o perfil continua existindo dessas pessoas, continuam postando, publicando, falando as bobagens deles, só não aparece para o cidadão que mora em território nacional por ordem judicial. Então não tem absolutamente nada a ver essa história de interferir em empresas americanas. Essa é a desculpa que o Donald Trump arranjou para defender os bilionários donos das empresas de tecnologia, né? E aí, olha só, para ministros do STF, Eduardo Bolsonaro é instrumento das Big Techs contra a regulação das redes. Exatamente tudo que eu acabei de falar. Eles estão aproveitando o barulho feito pelo Eduardo Bolsonaro para meio que fingir que é por causa dele, mas na real a gente sabe que não é. Inclusive, e isso é importante destacar, nem os bolsonaristas acreditam que vai dar em alguma coisa para o Bolsonaro. Pois é, olha lá, bolsonaristas já admitem que sanção contra Moraes não deve ter efeito esperado. Entenda, o que acontece? Por que está toda essa pressão? Segundo o Eduardo Bolsonaro, é por causa do pai, né? Então vamos lá, vamos fingir que vamos entrar na dele, vamos entrar na cabeça do doido. Então, já que o Xandão está sendo coagido a não condenar o Bolsonaro, então ele vai absolver. Não, claro que não. E nem os bolsonaristas acreditam nisso. Eles sabem muito bem que não vai interferir em nada no processo judicial do Jair Bolsonaro. Pode tirar o visto do Xandão, pode tirar o cartão de crédito, pode tirar o que for. O Bolsonaro vai ser condenado do mesmo jeito, vai para a cadeia do mesmo jeito e vai continuar inelegível do mesmo jeito. Pode sancionar o STF inteiro, que não vai mudar isso. Isso não vai mudar. E isso aí, inclusive, o que pode mudar é esse tipo de perseguição que os Estados Unidos estão implementando agora, pode gerar uma onda ainda maior, porque já existe uma onda ainda maior de anti-americanismo, né, de gente com raiva dos Estados Unidos. E aí o ano que vem tem eleição, e qualquer um que defendeu os Estados Unidos na eleição do ano que vem vai perder voto, porque o povo vai estar bravo com os norte-americanos, por conta dessa papagaiada que eles ficam fazendo, né? Então, também tem isso, e o governo norte-americano está de olho nisso, porque já aconteceu isso no Canadá. A direita conservadora ia ganhar a eleição, mas os canadenses estavam com tanta raiva do Trump que acabaram votando na centro-esquerda lá. E na Austrália também a esquerda ia perder a eleição lá e ganhou a eleição por conta das perseguições do Donald Trump, que o povo ficou revoltado e votou no opositor do Trump, não num cara que era amigo dele. Isso fatalmente pode e vai acabar acontecendo aqui no Brasil também. É questão de esperar para ver, mas é bem provável que aconteça também. De ter uma onda de raiva de qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, e isso vai provocar uma interferência no resultado da eleição. Quem estiver do lado dos norte-americanos vai acabar perdendo voto. É isso que deve acontecer, segundo a apuração, que inclusive é parte da negociação que o Brasil está fazendo com os Estados Unidos, conversando sobre essa história de sanção. A embaixadora brasileira nos Estados Unidos está conversando com o governo americano e falando, olha, vocês têm que ter noção que o desdobramento disso pode ser muito maior do que vocês estão imaginando, né? E aí, obviamente, que o Trump pode ser doido, pode ser psicopata, mas rasgar dinheiro ele não rasga. Muito pelo contrário. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Meus amigos, minhas amigas, você sabe que hoje em dia viver de salário está difícil, né? Principalmente se você trabalha com carteira assinada, enfim, não está fácil. Tem gente complementando renda para todo lado aí, fazendo o que pode para poder ganhar um dinheirinho a mais. E ó, eu tenho uma dica de renda extra para você, de uma grana que pode se transformar também até na sua renda principal, se você der a dedicação necessária para isso. Você sabe que existem inúmeras formas de se trabalhar pela internet, trabalhar no computador, no celular, ganhando seu dinheirinho na hora que você quiser trabalhar, o tempo que você quiser dedicar, e pode morar onde quiser, não importa onde você mora também, você vai trabalhar e vai ganhar o seu dinheirinho. Por exemplo, olha só, essa mensagem aqui do Carlos Matos que eu recebi, é uma mensagem que foi autorizada por ele a ser divulgada, tá? Ele estava falando justamente o seguinte, que ó, ele chega de casa cansado depois de trabalhar na fábrica, ele tem emprego numa fábrica, e mesmo assim ele começou a trabalhar nesse sistema online e já está ganhando uma graninha, $643, isso dá mais ou menos R$ 3.600 por mês que ele está faturando, além
do salário que ele ganha na fábrica, tá? A Carolina já está trabalhando só com isso, já não está mais com 2 empregos. E olha só, ela está ganhando $1.049 por mês, isso dá quase R$6.000, que ela já está conseguindo tirar, já virou a renda principal dela. Agora imagina o Paulo Rodrigues, que está há 4 meses se dedicando a trabalhar online e está ganhando R$12.000 por mês, $2.154. R$12.000 por mês, está vivendo bem nesse esquema, com horário flexível, trabalha na hora que ele decide trabalhar, do jeito que ele decide trabalhar, não pega trânsito, não pega ônibus, não pega trem lotado, não encara escala 6x1, ele nem lembra mais o que é escala 6x1. E está lá ganhando R$12.000 por mês. O que é isso? Existe uma escola de negócios digitais que te ensina tudo que você precisa saber para encontrar as oportunidades na internet para ganhar dinheiro e o que você precisa saber para participar dessas atividades. Então, ó, aqui o primeiro link que aparece na descrição do vídeo, logo em cima, clica nele que vai abrir uma conversa com o Clayson e você vai conversar com ele vai explicar direitinho tudo que você precisa saber. E o mais importante, eu já te digo, 7 dias de graça, você não precisa pagar nada. Em 7 dias, meu amigo, minha amiga, dá para você conhecer todo o conteúdo e saber se serve para você ou não. O mais importante é isso, você pode conhecer o conteúdo e só decidir se paga depois. Então, ó, clica aqui nesse link na descrição, porque isso pode mudar a sua vida, hein? Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, não. E vamos continuar, vamos falar de outro assunto aqui, que é o seguinte, uma história cabeluda essa, pesada mesmo. Seguinte, a Polícia Federal estava investigando um grupo de advogados e de outras pessoas que são responsáveis por comprar sentença de juízes, de desembargadores, de ministros do STJ, né? Pagar propina em troca de uma sentença favorável. Lá em Cuiabá, Mato Grosso, em 2023, teve um assassinato de um advogado. Esse advogado, depois descobriram, ele fazia parte do esquema. Abriram o celular desse advogado, rastrearam, tiraram todo o conteúdo lá de dentro e encontraram conversas em que ele falava sobre esses esquemas. Então, assim, descobriram que havia um esquema de venda de sentença. E começaram a investigar as pessoas que estavam no entorno e principalmente as pessoas que possivelmente tinham assassinado esse advogado. E adivinham o que descobriram? Descobriram que não foi um matador qualquer que matou esse cara, não. Descobriram que existia um grupo de extermínio, um grupo de milicianos lá em Mato Grosso, formado por militares, formado por civis, formado por gente que se considera caçador de comunista. Ou seja, gente que tinha um plano de assassinar pessoas que eles consideram que sejam pessoas de esquerda. Dentro daquele critério maluco da cabeça deles que todo mundo é comunista, todo mundo que não é de direita é comunista, né? E essa galera era perigosa, era bem perigosa. Grupo preso pela PF tinha preço para espionar ministros do STF. Pacheco estava na lista. Pacheco era o presidente do Senado anterior, né? Agora é o Davi Alcolumbre. O anterior era o Rodrigo Pacheco e o nome dele estava numa agenda lá. Ele estava sendo espionado por esse grupo. Esse grupo tinha preço para espionar e tinha preço para assassinar. Tinha tabela de preço. Para espionar um ministro do STF, R$250 mil. Para espionar um senador, R$150 mil, para você ter uma ideia, tá? E aí a polícia prendeu 5 pessoas no mais uma fase da operação que já está rolando já há algum tempo, investigando essa história da venda de sentença. Acabou chegando num ponto assim que ninguém esperava, que é um ponto de encontrar um grupo de assassinos de aluguel. Caça comunistas, grupo alvo da PF usava garotas de programa como isca e cobrava até R$250 mil para espionar autoridades. Eles se autodenominavam caçadores de comunistas. E aí, assim, tinha inclusive outros nomes nas agendas deles, nomes de gente importante no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada. Daniela Lima, no blog no G1, a agenda apreendida com grupo criminoso menciona Zanin e Moraes. A Polícia Federal ainda não informou claramente se o nome deles estava lá numa lista para serem assassinados ou para serem espionados, mas mais para frente a gente vai acabar descobrindo mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que o nome dos 2 ministros e o nome do ex-presidente do Senado estavam já na lista dos caras marcados para alguma coisa, ou para serem espionados ou para serem assassinados. Se a gente está falando de um grupo que se autodenominava caçador de comunista, então a gente já imagina o destino que teria essas pessoas, né? Porque são pessoas que queriam de todos os jeitos fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Como o Pacheco, que era presidente do Senado, não pautava nunca a votação de impeachment, ele também entrou na mira desses grupos de assassinos de aluguel. E agora está todo mundo em cana e agora a polícia vai continuar abrindo cada vez mais celulares e documentos e aos poucos a gente vai descobrir mais detalhes sobre essa história.
Militares abriram empresa para homicídios e citavam ministros do STF. Sim, eles abriram um CNPJ, uma empresa para prestar serviço de assassinato de aluguel. Vê se tem cabimento um negócio desse. Exatamente, era um grupo de milicianos que odeia a democracia. Alguma coisa te faz pensar em alguém específico? Te lembra alguém? Um grupo de milicianos que odeia a democracia e que quer matar gente de esquerda? Te chama a atenção esse fato? Então, pois é, me chama também. Nem precisamos continuar, né? Mas isso é um fato que foi descoberto, é importante e a gente agora precisa saber mais detalhes. Com o passar dos dias, certamente essa investigação vai revelar mais detalhes a respeito desse grupo aí. E a gente vai saber onde é que eles iam parar. Se realmente havia plano de assassinato contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí a coisa fica ainda mais grave, bem mais grave do que já é. E olha, já é bastante grave, hein? Enfim, o último assunto que eu queria tratar com você é emprego. Saiu mais uma relação de quanto gerou de emprego no ano e olha, você vai ficar impressionado. Brasil cria 257 mil novas vagas em abril e atinge recorde de empregos com carteira assinada. Sim, estamos falando só de empregos com carteira assinada. Não vale informal, não vale MEI, não vale empreendedor de nenhum tipo, é só carteira assinada, tá? 257 mil vagas em abril. Se você pegar desde o início do ano, agora de 2025, são 922 mil vagas que foram abertas com carteira assinada. E se você for buscar mais tempo, pegar desde o dia 1º de janeiro de 2023, que é o primeiro dia do governo Lula, já são 4 milhões de vagas de emprego geradas. 4 milhões, e isso com carteira assinada, com direitos trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia, bonitinho. Se você for pegar o pessoal da informalidade, que voltou a trabalhar porque a economia está aquecida, se você pegar o pessoal que abriu MEI para poder trabalhar também como empreendedor, aí você vai ver que esse número é bem maior. Mas a gente está falando só de um tipo de emprego, que é o emprego com carteira assinada, que é registrado no CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Então, assim, é fácil, não é pesquisa, não é opinião. Todo mundo que assina carteira registra isso lá no Ministério do Trabalho. Todo mundo que é demitido também registra essa demissão. Então, todo mês é feito o saldo, né? Contratou mais ou demitiu mais? E esse saldo aparece nos números do CAGED. Em abril, contrataram mais 257 mil pessoas na comparação com a quantidade de pessoas que foram demitidas dos seus empregos no mesmo período. No ano todo, 922 mil empregos criados e no governo todo, 4 milhões de empregos gerados pelo governo Lula. Esse número ninguém fala. Esse número você vai ver que vai aparecer escondidinho de novo em algum portal. Vai ter a notícia lá, porque eles são obrigados a fazer, não tem como esconder. Mas essa notícia vai estar escondidinha num cantinho, num lugar onde ninguém encontra direito, vai ter muita dificuldade de achar. Mas a gente traz e conta para você. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, por ter acompanhado esse vídeo até o final. Está mais curto hoje, justamente porque os assuntos ficaram muito mais concentrados nessa questão aí do Xandão e nessa questão do grupo de extermínio. Mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da justiça, da economia, do Brasil e do mundo. E ó, deixa o like, deixa o engajamento aí, porque cada vez que você engaja com esse vídeo, ele aparece para 10, 15 pessoas a mais. Uma curtidinha já provoca esse efeito. Então, ó, conto contigo. E de novo, não esquece de entrar no nosso grupo de Zap para não perder nenhum conteúdo. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento, então, com outras notícias para você. Um abração e tchau.